Olá, eu sou o professor Moraes e hoje nós vamos estudar os espelhos esféricos. Inicialmente vamos estudar as superfícies refletoras e para isso vamos utilizar um instrumento do seu dia a dia, que é uma colher. Na sua colher você tem a parte interna da colher e a parte externa da colher. Chamaremos essa parte interna de superfície côncava e a superfície externa de convexa. O espelho esférico é retirado de uma calota esférica e, com isso, ele carrega consigo várias informações de uma esfera. Vamos ver esses elementos de uma esfera neste momento. Primeiro, nosso espelho côncavo e seu eixo principal. No eixo principal, nós temos um ponto conhecido como centro de curvatura. Do centro de curvatura até o espelho, nós temos o que a gente chama de raio de curvatura. Além do raio de curvatura, nós temos um ponto notável também conhecido como foco. E do foco nós temos uma distância conhecida como distância focal. Nós temos também o vértice do espelho. Nós temos a região onde a imagem será real, na parte externa do espelho, e a imagem onde será virtual, onde será na parte interna do espelho. E as suas respectivas convenções. Positivo para real, negativo para virtual. Faremos o mesmo agora para o espelho convexo. Colocamos nosso eixo principal, o centro de curvatura, a distância do centro de curvatura até o espelho, a distância focal até o vértice do espelho, a parte real do espelho e a sua convenção e a parte virtual interna do espelho com a sua convenção de sinais. Vamos fazer o mesmo agora para a formação de imagem do espelho côncavo. Para isso, faremos de maneira resumida e em algumas imagens teremos mais detalhes. Colocaremos nosso espelho côncavo, o seu eixo principal, centro de curvatura e distância focal. O primeiro objeto será colocado num ponto chamado além do centro de curvatura. Traçaremos o nosso raio luminoso vindo paralelo, que uma vez refletido passará pelo foco e produzirá uma imagem menor do que o objeto, invertida fora do espelho, ou seja, real. O segundo objeto será colocado sobre o centro de curvatura, e a sua imagem, após a reflexão, será formada sobre o centro de curvatura. Notamos que essa imagem também será feita fora do espelho, ou seja, real e de mesmo tamanho que o objeto. O terceiro objeto será colocado entre o centro e o foco e produzirá uma imagem também fora do espelho, invertida e maior que o objeto. Agora colocaremos um quarto objeto sobre o foco e nesse nós vamos ter um pouquinho mais de cuidado. Uma vez colocado sobre o foco, traçaremos mais um raio luminoso para auxiliar na formação da imagem. Note que os raios paralelamente não se encontram, nem tampouco seus prolongamentos. Nessa condição, não tem nenhum tipo de formação de imagem. Ela não é real, ela também não é virtual e será chamada de imprópria. E o quinto ou última posição será colocado entre o foco e o vértice do espelho. Uma vez que o raio luminoso incide sobre o vértice e reflete sobre o vértice, seus raios luminosos também não se encontram. Porém, seus prolongamentos se encontrarão dentro do espelho, o que produzirá uma imagem virtual maior que o objeto e direita ou direta em relação ao objeto. Vamos construir agora as imagens fornecidas por um espelho convexo, utilizando dois raios particulares. Para isso, vamos construir o nosso espelho convexo junto com seu eixo principal. Colocaremos nosso objeto, indicaremos a posição do foco. E a partir desse momento, traçaremos dois raios luminosos. O primeiro raio luminoso incide paralelamente e todo raio que incide paralelamente reflete passando pelo foco. Note que nesse momento o raio luminoso não passa pelo foco. O que passa pelo foco é o seu prolongamento. O segundo raio luminoso incidirá sobre o vértice do espelho e assim também será refletido pelo vértice. Notamos que os raios luminosos não se encontram. O que se encontra nesse momento são os prolongamentos na parte interna do espelho. A imagem produzida será direita ou direta em relação ao objeto, ela será virtual e ela será menor. Vamos reforçar a ideia de uma imagem real, ou seja, formada fora do espelho. Para isso, vamos necessitar de dois espelhos côncavos. Você nota que ele é furado para que haja a passagem dos raios luminosos na presença de um objeto que será colocado no fundo. Ao fecharmos a tampa, verificamos a formação de uma imagem sobre a tampa e note que a imagem é invertida em relação ao objeto
e maior. Você se lembra qual é a posição em que essa imagem deve ser produzida? Você lembrou? O seu objeto deve ter sido colocado entre o foco e o centro de curvatura. Caso você não se lembre, nós temos um método que é muito tranquilo de você utilizar, que é o método da mãozinha, é um método mnemônico. Para isso, vamos convencionar algumas coisas. Primeiro, lembre-se, este é o seu dedo menor, este é o seu dedo maior, e esse no meio do caminho a gente chamará de dedo igual ou de mesmo tamanho. Dobre o seu dedo indicador e inverta a sua mão. E lembre-se das posições em que você coloca o objeto em relação ao espelho côncavo. Além do centro de curvatura, no centro de curvatura, entre o centro e o foco, no foco, entre o foco e o vértice. Então vamos lá. Além do centro de curvatura, a imagem é invertida e menor. No centro de curvatura, a imagem é invertida e igual. Entre o centro e o foco, ela é invertida e maior. Sobre o foco, o dedo indicado indica a ausência de imagem. Lembre-se, ela é imprópria. Entre o foco e o vértice, ela é direita, ela é maior, seu dedo é mais gordinho e ela é verde virtual. Terminamos aqui a primeira parte do estudo de espelhos esféricos. Não deixe de realizar todas as suas atividades. Reveja as aulas e nos encontraremos em breve. Obrigado.